Agora, 2h47, de volta com o Estúdio CBN desta quarta, e a gente volta a falar do acidente envolvendo o jogador Lucas Severino, ele que estava em um carro que ontem colidiu contra um caminhão na rodovia Anhanguera, permanece internado agora em estado gravíssimo no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, que fica em Americana. O acidente então foi ontem de manhã, o atleta que estava no carro teve um traumatismo craniano, passou por uma cirurgia de emergência que durou aí cerca de 5 horas, só que ele não teve melhora no quadro clínico. Ontem à tarde, o hospital informou que abriu um protocolo para confirmação de morte encefálica do atleta, que ainda não foi finalizado hoje. A duração desse processo aí pode se estender por até 24 horas ou mais. E enquanto isso, aí a família do atleta recebe o suporte da equipe médica. Para entender melhor como é que funciona esse processo, né, de morte encefálica, como é esse protocolo para confirmação ou não, a gente conversa agora com o Dr. Ricardo Santos de Oliveira, ele que é neurocirurgião, fala conosco aqui no Estúdio CBN. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e tentar esclarecer sobre esse triste fato ocorrido com o jogador aqui da base do Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, doutor, para a gente entender então um pouco melhor esse protocolo, né? Por que que ele é tão longo? Pode durar 24 horas e pode ser até ampliado, né, pelos médicos. Sim, é importante nós esclarecermos toda essa questão envolvendo essa informação a respeito de morte cerebral ou morte encefálica. Eu gostaria de esclarecer como neurocirurgião que quando nós atendemos um paciente vítima, por exemplo, de um traumatismo crânioencefálico, como no caso do jogador, ou até mesmo outras situações que acabam levando uma lesão cerebral muito grave, nós temos passos a seguir até a informar o familiar a respeito do protocolo de morte encefálica. Então, esses passos, inicialmente, considerando o histórico deste caso do jogador, veja bem que ele teve um acidente na madrugada de ontem, por volta das 5 horas da manhã. Depois ele é socorrido e levado até o hospital e passa por uma neurocirurgia. Vamos considerar que essa neurocirurgia levou aí cerca de 5, 6 horas até que ele saia do centro cirúrgico e seja encaminhado à UTI. Então, considerando o tempo do trauma e a chegada deste paciente até a unidade de terapia intensiva, nós temos aí praticamente o dia todo de ontem, né, que ele chegou até a UTI. Então, inicialmente, o que é feito são medidas para proteção cerebral. Entre as medidas, nós geralmente deixamos o paciente numa sedação, ou seja, nós infundimos medicamentos no sangue que vão reduzir a capacidade daquele indivíduo ter consciência do que está acontecendo. Nesse momento, nós temos uma avaliação inicial feita lá no momento do trauma e depois da cirurgia, nós perdemos essa avaliação por conta dos sedativos, porque o paciente, seja qualquer um de nós, se recebermos a carga de sedativo que geralmente nós induzimos ao paciente para a proteção cerebral, nós entraremos em coma profundo. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser esclarecido. Após uma neurocirurgia, após uma anestesia, o paciente está sob o efeito de drogas anestésicas. Então, num primeiro momento, nós não falamos em morte encefálica, porque nós precisamos atravessar esse período, ou seja, o paciente precisa cumprir algumas exigências até que o protocolo de morte cerebral seja, de fato, instaurado. E aí, quais são essas exigências, né, doutor? O que é analisado para, de fato, cravar, né, fechar esse diagnóstico de morte encefálica? Então, o primeiro ponto é o exame neurológico do paciente totalmente sem efeito de sedação. Ou seja, o paciente ele é submetido a uma avaliação neurológica após algumas horas sem nenhuma sedação sendo administrada no corpo. E mesmo assim,
existem pacientes, por exemplo, pacientes que são muito obesos, que têm muito tecido gorduroso e que estão, por exemplo, tendo ou recebendo sedativos. Nós sabemos que esses sedativos podem ficar armazenados no tecido adiposo, na gordura, e levar mais tempo para que o organismo elimine os sedativos. Então, considerando que esse indivíduo, que esse paciente é jovem, um indivíduo plenamente saudável e que sofreu um traumatismo craniano grave e estava sob sedação, no primeiro momento é retirar totalmente a sedação do paciente, esperar algumas horas, normalmente em torno de 6, até um pouco mais às vezes, e aí sim faz-se a primeira avaliação clínica daquele paciente. Mediante a avaliação neurológica, nós já, digamos assim, com a experiência, nós já sabemos muitas vezes que o quadro neurológico é muito grave. Naquele momento, sem sedação e sem nenhuma resposta neurológica, isso, nós temos uma escala que nós quantificamos a avaliação neurológica, para o ouvinte entender bem. Essa escala é chamada de escala de coma de Glasgow. Ela tem 3 elementos que são fundamentais, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Ou seja, ela varia de 3, que é o mínimo, ou seja, 1 ponto para cada item desse que eu acabei de descrever, e 15 pontos, como nós estamos aqui, falando, olhando espontaneamente e movimentando sem nenhum problema. Nós ganhamos 15 pontos. Ou seja, quando o paciente está na escala de coma de Glasgow de 3, ou seja, absolutamente sem nenhuma resposta motora, abertura ocular e resposta verbal, nós ainda assim fazemos um exame preliminar e, considerando que é um paciente que teve uma lesão cerebral muito grave, com escala de coma de Glasgow de 3, sem nenhuma sedação, e a parte hemodinâmica, a circulação do paciente, a pressão está totalmente normal e não há histórico de ingestão de álcool, drogas, nenhum elemento que poderia dar um falso positivo ou negativo, neste momento nós iniciamos o processo de morte encefálica. Como isso ocorre? Geralmente são 2 médicos, pode ser qualquer médico, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, mas nós sabemos que o neurocirurgião, o neurologista e o intensivista são os médicos mais, digamos assim, habilitados e capacitados para a execução desse exame neurológico detalhado. Feita, então, a primeira prova, e geralmente o médico que faz a prova não é o médico do paciente. Deve ser um médico que não é aquele que está cuidando do paciente efetivamente. Feita a primeira prova, determinada essa prova positiva, ou seja, o paciente não teve nenhuma resposta, inclusive ao teste de apneia. O que é o teste de apneia? É por um breve momento, faz uma remoção da ventilação mecânica do aparelho que está jogando o ar para o pulmão do paciente e analisa-se se o paciente tem alguma resposta respiratória espontânea. Isso chama-se teste de apneia. Bom, feito o primeiro teste positivo, nós aguardamos 1 ou 2 horas e repete o segundo teste clínico. O segundo teste clínico está positivo para a morte encefálica. Neste momento, nós indicamos um exame complementar, que vai certificar que não há mais fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, não está passando mais sangue para o cérebro, ou que não há nenhuma atividade elétrica registrada. Então, quais são esses exames que nós utilizamos? É o eletroencefalograma, é a angiografia cerebral, o Doppler, que é um tipo de ultrassom para analisar o fluxo sanguíneo cerebral, e a cintilografia. Precisa fazer os 4 exames? Não, não precisa. Basta que
houve 2 exames clínicos positivos e um desses 4 exames complementares positivo. Assim, nós, neste momento, informamos a família que o paciente está em morte encefálica. Assim deve ser este protocolo chamado protocolo de morte encefálica. Doutor, no caso do Pedro Severino, né, tem 19 anos, está internado em estado gravíssimo, como a gente informou aqui no Hospital Municipal de Americana. O acidente foi ontem, né, por volta aí de 5 da manhã. E a última informação que a gente tem do Hospital Municipal, da assessoria, né, do Hospital Municipal de Americana, é que até o momento, então, ele respira, apesar do estado ser considerado gravíssimo, e que às 2 da madrugada de hoje foi retirada, né, a sedação do Pedro, e às 9h30 da manhã foi iniciado esse processo de tomografia. Os exames continuam, segundo o hospital, resultados podem sair até o final da tarde de hoje, mas já se fala, doutor, em ampliar um pouco mais esse prazo para constatar, né, uma morte encefálica ou não. Num caso como o dele, por que esse prazo aí pode até ser ampliado e o quanto, né, isso pode ser ampliado? Até porque a gente fala de uma espera aí que é muito delicada, muito sofrida para a família, né? Eu tô com problema, não tô conseguindo ouvir. Eu não tá vindo áudio para mim. Oi, doutor, nos ouve novamente agora? Bom, a gente está aqui em contato com o neurocirurgião falando conosco, né, o doutor Ricardo de Oliveira, ele que explica como que é feito esse processo, agora o procedimento, né, para confirmação ou não de morte encefálica em casos como o do Pedro Severino. A gente está aqui tentando retomar o contato com ele. Nos ouve agora, doutor? Doutor Ricardo, acho que não está nos ouvindo. A gente vai tentar retomar esse contato para que ele possa aí trazer as explicações para a gente, né? Ele que está analisando esse caso. A gente tem falado aqui do Pedro Severino, de 19 anos, ele que é formado na base do Botafogo, está emprestado para a RB Bragantino até janeiro de 2026 e ontem sofreu esse acidente, né, no trajeto aí para o centro de treinamento do clube, na rodovia Anhanguera, no trecho de Americana. O carro colidiu na traseira de um caminhão, acidente gravíssimo, né? E a gente teve hoje uma nova informação também de que o motorista desse carro prestou um depoimento à polícia, confirmou que ele dormiu ao volante no momento do acidente, o que fez com que o carro invadisse, né, a outra faixa da rodovia e causasse essa colisão. No carro, além do Pedro Severino, estava também outro atleta, o Pedro Castro, de 18 anos. Ele sofreu apenas ferimentos leves, recebeu alta ontem, no final da tarde, e ele foi levado agora para o Hospital 9 de Julho, em São Paulo, para passar por exames complementares, né, a pedido do clube. Porém, o companheiro dele, aí, o colega de equipe, o Pedro Severino, com 19 anos, segue internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana. Ontem à tarde, o hospital informou aí que abriu, né, esse protocolo para confirmação de morte encefálica do atleta, e é um procedimento aí bastante complexo, como o doutor explicava pra gente. Tem várias etapas médicas, né? Inclui aí exames clínicos, a retirada da sedação do paciente, testes de apneia, outros exames complementares, e isso tudo aí pode levar mais que 24 horas. É um período, como a gente comentava, bem delicado aí para a família do atleta, por isso que a gente está tentando entender também melhor como é que funciona, né, esse procedimento para confirmação ou não de morte encefálica. Falávamos aqui então com o neurocirurgião que estava aqui conosco, o doutor Ricardo de Oliveira. A gente tenta ainda retomar esse contato com ele para poder aqui trazer mais explicações sobre esse tema. Agora, 3h01, a gente faz uma pausa daqui a pouquinho para o repórter CBN, também para a previsão do tempo aqui no estúdio CBN, e retoma esse assunto, então, assim que possível. Temos o contato? Bom, temos novamente, então, aqui o contato com o doutor Ricardo de Oliveira. Doutor, o senhor nos ouve agora? Boa tarde novamente. Oi, boa tarde, estou ouvindo claramente. Bom, doutor, eu te perguntava, né, quando a gente perdeu aqui a conexão, sobre a situação do Pedro Severino, né? A última informação que a gente tem da assessoria é que às 2 da madrugada foi retirada a sedação dele, que até o momento ele respira, apesar do estado ser considerado gravíssimo, e que às 9h30 da manhã começou a tomografia. O hospital nos informou que os exames continuam hoje e aí os resultados devem sair até o final da tarde, só que esse prazo pode ser estendido, né? Então, em casos como o dele, quanto pode durar essa espera? Esse prazo pode ser estendido, até porque é uma espera bem angustiante para a família, né, doutor? Com certeza, é bastante angustiante
E é por isso que eu estava insistindo, né, quando nós estávamos conectados, em relação a esse diagnóstico, que ele é extremamente sensível. Por isso que, ao informar o diagnóstico de morte encefálica, a equipe precisa estar muito, muito determinada, porque é um diagnóstico irreversível. Ou seja, quando nós falamos em morte encefálica, não há mais retorno do cérebro, das funções cerebrais. A dúvida que fica, muitas vezes, é que o coração está batendo, enfim, os outros órgãos estão funcionando, porque há todo um tempo aí para que isso possa efetivamente parar de acontecer. Mas o mais importante, o diagnóstico de morte encefálica significa a ausência de fluxo e de atividade cerebral. E aí o paciente está clinicamente em óbito, ou seja, ele pode ser naquele momento declarado oficialmente em óbito. Por isso que esse diagnóstico, talvez, aqui é a minha impressão, talvez ele tenha sido ventilado de uma forma talvez muito precoce no caso. E isso realmente causa bastante estranheza para todos que são da área, como no meu caso, da própria neurocirurgia. Porque esse é um diagnóstico que você não pode ter dúvida. Ao você falar que o paciente... Bom, infelizmente perdemos novamente aí o contato com o Dr. Ricardo Santos de Oliveira, ele que é neurocirurgião, explicava pra gente aí todo esse procedimento, né, o processo para a confirmação de morte encefálica ou não, mas deu para entender aqui já as informações que o doutor trouxe pra gente. A gente retoma, né, esse bate-papo, se possível, no estúdio CBN. Agora 3h04, a gente faz uma pausa aí bem rápida e volta já. Rede CBN.